Olá, seja muito bem-vindo a você que está participando conosco aqui do Palavra de Esperança, este momento de culto, de união virtual ao redor da Palavra de Deus, da oração ao nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Santificador. Estamos nesse dia 7 de março, dentro do período da Quaresma, o terceiro domingo da Quaresma, lembrando que estamos então nos preparando para em pouco tempo celebrarmos a ressurreição dos mortos no dia da Páscoa. E hoje nós temos a oportunidade, a alegria de lembrarmos e de nos unirmos com milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo que lembram e celebram e praticam a oração referente ao Dia Mundial da Oração, que foi agora dia 5 de março, e onde pessoas de várias igrejas, de muitos países, têm esse dia há muitos anos. E cada ano um grupo de mulheres de algum país organiza e propõe o texto bíblico, os motivos de oração e palavras também de encorajamento. Hoje, então, nós vamos poder usar aquilo que mulheres de um pequeno país, de várias ilhas no Oceano Pacífico, chamado Vanuatu. Elas escreveram, elas contam um pouquinho da sua história e da sua trajetória, caminhada com pessoas e famílias e país, junto a Cristo Jesus. Assim, então, nós iniciamos esse momento. Convido a nos colocarmos humildemente na presença de Deus, abrindo nosso coração em oração. Querido Deus eterno, Deus que em Jesus Cristo tomou sobre si os nossos sofrimentos, dores e pecados, através de Jesus Cristo, que humildemente aceitou demonstrar esse amor e essa graça tua, até mesmo ao ponto de ser crucificado numa rude cruz por todos nós. Senhor Deus, ajuda-nos a também podermos, neste momento, em conjunto, de uma forma virtual, nos conectarmos a Ti pela Tua Palavra e também uns aos outros, através da nossa fé comum. Fala conosco, Senhor, dá-nos o alimento, o consolo, edifica as nossas vidas. É o que nós pedimos e também agradecemos imensamente, louvamos o Teu nome por nos trazeres palavra Tua para o nosso dia de hoje. Amém. Sabe meu nome, fala, Senhor.
trago então a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a 29, texto escolhido pelas mulheres das igrejas de Vanuatu para o Dia Mundial de Oração, e nós temos o privilégio de poder refletir e ouvir essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá ele diz, no final do Sermão do Monte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, disse Jesus. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Mas também Jesus disse que caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra ela. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade dele mesmo. Até aqui a leitura do Evangelho, graças a Deus pela sua palavra. Então podemos visualizar a imagem que as mulheres de Vanuatu confeccionaram, que são motivação para o Dia Mundial de Oração. E agora nós vamos então refletir, ouvir a pregação baseada neste Evangelho de Mateus 7 que ouvimos. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, Jesus, no final do Sermão do Monte, ele usa então essa comparação, essa analogia, que nos leva a refletirmos de várias formas, e que eu gostaria de convidar para que a gente pensasse dentro dessa linha da construção da casa, que é a nossa vida, como algo que de fato acontece durante o tempo, é algo a longo prazo. A nossa vida é uma construção, do início ao fim, podemos dizer. Essa construção, ela não termina completamente. O encerramento dela, podemos dizer, que é somente quando nós pudermos ser ressuscitados, feitos novos, para termos novo corpo. Mas já aqui, durante essa nossa história, experimentamos sim os benefícios ou malefícios ao longo desta construção, ao longo da nossa história, de acordo também com a forma como nós vamos realizando essa construção, de acordo com o que Jesus está dizendo. Eu gostaria de focar, escolher dois aspectos bastante óbvios e que essas mulheres também destacam a partir desse exemplo. Em primeiro lugar, aqui é evidente, bem como todo o Sermão do Monte, a importância do ouvir. Jesus diz: quem ouve essas minhas palavras, esses meus ensinamentos, o ouvir. E aqui poderíamos já também falar de como parece que cada vez mais o ouvir com atenção está se tornando algo raro. Eu quero lembrar de 4
aspectos, entre outros que nós poderíamos pensar, que são muito importantes no exercício do ouvir, que são os seguintes. Em primeiro lugar, quando Jesus fala desse ouvir, quem ouve os seus ensinamentos, aquilo que ele está ensinando, para que isso de fato aconteça de uma forma que produza alguma coisa que ele gostaria, é necessário ter muita humildade. Ninguém aprende algo para a sua vida de outra pessoa, de uma leitura, de um estudo, de um testemunho da vida, se não prestar atenção com humildade, com desejo de aprender. É fundamental sermos humildes para que sejamos ensináveis. Senão nós seremos pessoas que não precisam aprender. E esse é um problema em toda a nossa vida. A humildade. Eu preciso aprender sempre, a vida toda. Segundo lugar, prestar atenção. Aquelas pessoas que estavam escutando Jesus estavam totalmente focadas, dedicadas a escutá-lo. Sim, era um outro momento, outra época, não tinha celulares, não tinha tantas distrações, não tinha automóveis, mas é necessário termos atenção, que pode se tornar um problema, pois a falta de atenção, ela prejudica, talvez até barra, a nossa capacidade de observar, de refletir e irmos a fundo em algo, e não simplesmente consumirmos uma informação, de termos um dado à nossa frente, de sabermos algo, que aliás, nós sabemos muitas coisas hoje, sobre tantas coisas diferentes, materiais, doenças, remédios, países, sabemos muitas informações. Mas qual é a nossa profundidade sobre isso? Temos pensado sobre isso? Terceiro lugar, junto então com esse exercício do ouvir com humildade, com atenção, precisamos, dentro desse propósito de Jesus, internalizar aquilo que nós estamos ouvindo e meditando. Eu preciso deixar que aquilo entre dentro de mim, da minha mente, do meu coração, da minha razão, dos meus sentimentos, e que também acabe virando algo que eu renove, que eu sempre de novo possa ouvir, internalizar, reforçar, porque não é assim como pais e mães muitas vezes dizem para os seus filhos, quantas vezes já te falei. Precisamos que aquilo penetre dentro de nós, precisamos ouvir muitas vezes para que entre em nosso coração e nossa mente. Em quarto lugar, precisamos querer seguir quem? É uma escolha. Nós precisamos sim escolher a quem nós vamos ouvir e seguir. Jesus está dizendo, eu tenho palavra, ensinamentos que vão lhe dar um fundamento firme para a sua vida. Se você ouvir, aceitar e praticar, construir a sua vida em cima disso. Em segundo e último lugar, Jesus está dizendo, não basta ouvir, é necessário agir, fazer. E aqui também sugiro rapidamente o seguinte, é uma decisão nossa. Temos muitos estudos hoje em dia sobre a nossa mente, sobre tantas áreas da nossa vida e sabemos que precisamos decidir aplicar aquilo, precisamos
que isso seja de fato uma decisão de vida. Eu quero, eu vou, eu decido, e renovar essa decisão, relembrar, decidir praticar. Será que nós temos, além do ouvir a palavra de Deus, será que nós temos essa convicção, essa decisão de que nós sim queremos praticar, seguir esse Deus, esse Mestre, esse Jesus Cristo? Pense sobre isso. Qual tem sido a tua escolha, a tua decisão? E na prática você tem agido de uma forma coerente com essa decisão? Que seria o segundo ponto, aprender na prática. Ou seja, colocar em prática esses ensinamentos e ir vendo, aprendendo na prática do dia a dia como que isso funciona, como que nós podemos agir desta forma. Em terceiro lugar, obviamente, agir de acordo com aquilo que ele ensina, o Mestre Jesus Cristo. Não adianta ouvirmos, não adianta até mesmo dizermos que temos sim a decisão ou queremos praticar, mas fazer o que ele ensina. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com toda a convicção, com toda a certeza, o que Jesus ensina é verdadeiro, é conteúdo que merece que a gente tenha fé, que a gente acredite, que a gente construa a nossa vida em cima disso. Fica o convite, fica o desafio, o estímulo da própria palavra de Deus e que a nossa vida, ela também nos leva tantas vezes a percebermos como que as nossas vidas são frágeis. E facilmente percebemos que dificuldades, tempestades, sabemos que as ventanias, enchentes, são aquelas coisas no nosso dia a dia que nos trazem aflição, tensões, angústias, que nos desestabilizam na vida. Quem sabe nós temos passado ou estamos passando por algumas coisas que querem nos lembrar disso. Aproveitemos para ouvir, nos achegarmos ao bom pastor Jesus Cristo. Se a nossa vida está desmoronada, vamos ser humildes e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele quer ajudar a gente a reconstruir a nossa vida com humildade, buscando Ele, pedindo que Ele nos ajude a termos uma vida nova, diferente. Ou quem sabe a nossa vida tem alguns sinais de rachadura. Quem sabe a estrutura da nossa vida está sofrendo, está em perigo. Vamos perceber, não vamos deixar a casa cair. Busquemos ajuda. Ou, quem sabe podemos dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu sinto que a minha vida, ela é uma vida que, graças aos teus ensinamentos, à tua ajuda, a toda essa caminhada contigo, eu posso dizer que tem sido uma caminhada muito abençoada, frutífera, e que tu sejas, assim, uma bênção também para outras pessoas. Que Deus nos ajude a ouvirmos a Ele com muita intenção e também agirmos e colhermos os frutos de uma vida bem construída. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,
nos unirmos na nossa oração de intercessão. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te rendemos graças porque Tu desejas ser aquele que nos ajuda a edificar uma vida que Te alegra, que é louvor a Ti e que também é bênção para outras pessoas. Muito obrigado por essas mulheres deste pequeno país formado de várias ilhas, que nos convida a renovarmos o nosso compromisso contigo, através do ouvir e do agir. Queremos, Senhor, lembrar que o nosso agir, ele tem uma influência muito grande na vida de outras pessoas. Oramos, ó Deus, por aqueles que de uma forma diferente estão, talvez, com a vida desmoronando, ou com a vida em sérios perigos, sofrendo tristeza, sofrendo, Senhor, incertezas, ou se sentindo fracos, sem esperança. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando nesse momento por grandes dificuldades perante doenças, perante solidão. Lembramos as pessoas hospitalizadas, pessoas, Senhor, sem, quem sabe, o tratamento que precisariam. Lembramos, Senhor, daqueles que cuidam dos seus familiares, também das equipes dos hospitais, postos de saúde. Graças te damos, Senhor, por todos que de uma forma ou outra te servem através do seu trabalho, do seu cuidado, e mesmo no cansaço, ali também recebem renovação. Senhor, sê Tu o Deus da esperança, o Deus que fortalece, que levanta, que cria e recria. Senhor, abençoa as famílias, os ambientes familiares, que tantas vezes sentem dificuldades nos relacionamentos, que às vezes, Senhor, têm passado por desentendimentos, brigas. Fortalece, Senhor, a humildade, a paciência, o afeto, e que possamos usar palavras boas em nossas conversas. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e fortaleça para que sejamos encorajadores uns dos outros. E assim colocamos em Tuas mãos os demais pedidos e também agradecimentos que certamente temos a fazer. E juntos oramos, conforme o nosso Mestre Jesus Cristo ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus para a tua vida. Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer, brilhar o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a sua santa paz. Amém. Sejamos nós também uma bênção para outras pessoas ao nosso redor, do nosso conhecimento, também nas redes sociais. Desejo a todos um ótimo domingo, uma boa semana, mesmo também dentro do nosso período bastante
exigente de cuidados. Cuidemo-nos também uns aos outros.